Boa tarde, agora com Malu Lins, gente, consultora de imagem. Minha consultora de imagem. Que fez essa transformação que todos percebem. É visível, né? Então é muito... É sobre isso. Malu, muito obrigada por aceitar o convite. Vários convites esse ano, né? Eu sou extremamente grata em você acreditar no meu trabalho, me honrar sempre, me incluir em tudo. Você sabe tanto que eu te admiro, tô com você, né? Eu sei disso, eu sei disso. Muito obrigada mesmo. Vamos para os nossos patrocinadores nessa fase, tá? Então, o primeiro patrocinador, Vestidos de Branco, rede de noivos que conecta fornecedores homologados com excelência. E também, esqueço a câmera, o patrocinador é aqui. E também, Faz a Saudade de Negócio, a gente acabou de fazer, a Malu participou pela primeira vez. Muito legal, nossa. Foi uma experiência diferente. Muito diferente. Né? E eu sempre digo que a segunda é muito melhor do que a primeira, porque justamente você entende de fato como que a saudade funciona, que é totalmente diferente de qualquer outra coisa. Mas né? é uma grande forma de negócio. Sim. Próximo patrocinador, o certificado Trust, que é o certificado que nós criamos para homologar as empresas vestido de branco, mas homologamos em outros setores também. Né? Então, a gente homologa 16 indicadores financeiros, jurídicos e qualitativos para que o seu evento, né, ou o nosso mercado, saiba realmente quem indicar, pautado aí nesses fatores. Né? A gente não sabe como que a outra empresa tá só porque ela prestou serviço bem até aquele momento. Até porque os contratos são fechados com 1 ano, 2 dias de antecedência. Então, é muito importante. Próximo, Metamorfose Mentoria. Malu também é uma das mentoras, participou do Conexão Trust em agosto. E nós fizemos a primeira turma do Metamorfose. Que, assim, gente, filé. Vai ser cases... Né? Eu não sei, assim, quem vai despontar mais nesse resultado. Tivemos 5 mentorados. Ano que vem vai ter mais, com uma outra estrutura. Também vai ter o Conexão Trust. Malu vai estar lá de novo. Com certeza. E é sobre isso. Próximo, B2B. Plataforma de permuta multilateral. Você vende principalmente ociosidade, né? Aquele horário que é mais difícil de você vender, um estoque tá parado. Depois a gente ama permuta, a gente acaba permutando tudo. E é sobre isso também. E ela conquista a gente. Cafeteria Coa, lá no Luxemburgo. Cafeteria que tem um portfólio enorme de coisas deliciosas. Não é só o café, junto com açaí gourmet também. Próximo, Relicário Estúdio, minha make. Eu tô na make, tô falando assim com o cabelo. Make, cabelo, com Bruna maravilhosa, espaço lindo. Eu fiz o book lá hoje, minha filha. De tanta foto que eu tirei. E ela ainda sabe tirar foto, entendeu? Ela é muito competente, inclusive, é do meu time também. Pois é, então. Então, vamos lá no próximo. Aqui eu quero também. Eu também. E o nosso super patrocinador aqui, Inés Studios. Eles têm como você montar o seu próprio podcast. Que foi isso que aconteceu. Eu vim aqui dar uma entrevista. E eu falei, gente, que legal isso. Eu sempre quis ter sempre quis não. Eu pensava na possibilidade de ter um podcast, mas você tem que fazer um estúdio, como é que é essa locação aqui, gente? Você chega, meia hora, puf, tá tudo pronto. Tem as telas, eles já sobem lá, já tem o Felipe tá ali, que é uma equipe super bacana. O John, né? Mas a equipe também é importantíssimo falar sobre ela. E agora, deixa aí pra gente a Malu Lins. Sigam malu.lins, tá, gente? Então vamos lá, Malu. Bora lá. Você empreende há quanto tempo? Nossa, vamos lá. O empreender, eu tô mais ou menos 18 anos, né? Mas de carreira, 25 anos, né? No que eu faço, mas o empreender tem essa data aí, quase 18 anos, pensa bem? Penso bem. Quase adulto. E olha só, em algum momento, houve uma virada de chave. A gente não começa a empreender no dia que a gente abre um CNPJ, né? A gente começou ali atrás, alguma virada de chave aconteceu. Então, às vezes, até o herdeiro... Ai, peraí, eu preciso do chat. Peraí. E aí, a gente precisa identificar aquele aspecto que nos faz empreender, né? Qual que foi a sua virada de chave? Você fazia alguma coisa, assim, na infância, na adolescência, que você vendia alguma coisa? A minha jornada, isso a gente fala muito lá no Instagram, né? Nossa plataforma, que é o quê? Eu me conectei eu brinco assim, de um limão, eu fiz uma grande limonada e vendi ela bem gelada. Porque a relação dessa magreza muito intensa, que eu tive a vida inteira, e aí a gente passa por vários processos. Quando você não tá nessa beleza cristalizada, clássica, ou você tá para muito menos, que era o meu caso, ou para outras pessoas que têm muito mais volumetrias, você tá fora dessa beleza. Uhum. Mas eu tive uma base familiar muito grande. E com essa base familiar e todas as experiências que eu tive, porque até 15 anos eu mudei 30 vezes. Então, eu mudei de escola 2 vezes ao ano. Então 30 vezes? Como assim?
até os 15 anos, eu mudei Aham. 30 vezes. De casa? Casa e cidade e país. Meu pai trabalhava numa multinacional e a gente seguia o meu pai, né? Eu, minha mãe e meus 2 irmãos. Então, essas mudanças, eu tinha que me readaptar, readequar. E isso me conectava cada vez à minha real essência, né? E aí, família de mineiros, né? Eu sou nordestina, mas de alma mineira. E me deparei com essa situação, mas sempre ligada ao belo. O belo é algo, realmente é o dom, que é o meu olhar, né? Então, assim, com o que tiver, eu consigo transformar. Já era uma característica. E aí, eu fui estudar, né? Eu fui me qualificar. Eu me formei em moda, mas não era isso. 4 anos depois. Aí, designer de produto também não era isso. E eu realmente fui descobrir isso quando eu comecei a empreender com consultoria de gestão de moda, no qual a gente entrega isso hoje no escritório, mas eu tinha aquele sonho, assim, de realmente fazer o que eu faço hoje, mas eu não tinha consciência, sabe? E eu não sou de família de empreendedores, eu sou de famílias clássicas, tradicionais, CLT, né? De talão de cheque com número, quanto tempo mais no banco. E eu era fora disso, né? Era o pato feio da galera. E eu tenho um apoio, tive, do meu querido marido, que ele apoia, ele acredita, né? Ele fala que ele dobra. Hoje ele me falou isso de manhã, eu dobro o paraquedas, tem alguém que tem que dobrar. E aí essa pessoa faz isso, é muito fantástico, para que eu possa voar. Então, eu descobri a consultoria de imagem através de um cliente. Eu atendia consultoria de corporativo de moda, que é uma especialidade nossa também lá. Gestão, né? Porque eu vim dessa cadeia, eu comecei a minha carreira com 17 anos. Eu ganhei um concurso de beleza na minha cidade e logo depois eu ganhei uma oportunidade de trabalho e fui trabalhando, estudando, estudo paralelo. E aí a jornada do despertar, o primeiro despertar, porque eu acho que eu tive 3 despertares, assim, sobre o empreender. O primeiro é que eu tinha chegado nesse capital, né? Que a gente trabalhou isso na conexão, que é o capital intelectual. E que é contada uma narrativa que com esse capital intelectual você vai ter o capital financeiro, só que depende do que você se propõe. E aí, nesse caso, eu tive que avançar um pouco mais, né? Porque não era só estudar classicamente, eu tinha que conectar com a minha essência. E aí, através de um cliente de gestão, que ele não entendia a organização, ele não entendia a produtividade, ele não entendia o belo, a compra assertiva, tudo isso, eu lendo um livro de uma jornalista, uma personal stylist, coisa que eu não faço hoje, eu voltei para Salvador, vim para BH, voltei para Salvador e curei essa pessoa com o que eu conseguia, que eu brinco, que hoje eu falo cura, né? Mas assim, essa consciência. E aí eu descobri a consultoria de imagem. Só que de lá para cá eu fui desenvolvendo um método no qual você passou, que é de conexão com o ser. É acima desse belo, né? Porque o belo é tudo belo. Essa foi a primeira chave. Explica aí para as pessoas, né? Por que você não faz personal stylist? Então, consultoria de imagem não é personal stylist. Qual que é a diferença? Então, vamos lá. O que acontece, gente? O personal stylist, ele vai usar várias ferramentas. Ferramentas de imagem mesmo. Um teste de coloração, um truque de styling de cores, né? De terceiras peças. Enfim, todas as técnicas que a gente também usa na consultoria de imagem. Mas ele tem a probabilidade de colocar dentro de uma caixinha. Dentro dessa tendência, como eu estudo tendência muito profundamente, mas eu estudo ela para saber sobre ela, sobre um bom consumo saudável. E a diferença da consultoria de imagem é que você acessa você. Entende? É como você. Você já trouxe a roupa, você já entendeu. Você entendeu linhas, formas, texturas, lado do cabelo. Eu não dependo de você. Não depende de mim. Depende. Porque ela já encontrou com a essência dela. Sim. Então, é uma jornada. E aí, eu desenvolvi um método de conexão que tem 4 pilares no qual você passou. Então, é isso que a gente acredita, né? Mas aí foi a primeira virada de chave, que não adiantava só o capital intelectual, né? Mas eu, de novo, eu fui projetada para ser princesa, né? E ao longo da jornada eu descobri que eu sou diva. Princesa não paga conta, princesa não toma decisões. E eu não sou essa mulher realmente, né? Ai. Gostei desse negócio. É muito legal, né? Eu vou apropriando dessas frases. E aí, a virada de chave também foi outro momento de que... o se conhecer é fundamental. Como que eu vou ajudar alguém a se conhecer se eu não me conheço? Então, é uma jornada até o fim da vida, né? E aí, a virada de chave foi entender que é muito interessante ter sócios, sim. Estou sempre aberta a novos negócios, sim. Mas não preciso, assim, depender. Eu tinha uma dependência de ter uma pessoa ao meu lado, né? E aí eu consegui quebrar essa segunda virada de chave, que é possível. Sim. E eu acho que a terceira virada de chave, que é
a mais fantástica de todas é que eu não sou só consultora de imagem. Eu sou empresária. Entende? Então, esse olhar, e você me acompanhou nessa jornada, né, dos bastidores. Essa que é a diferença. Eu falo isso com todas as pessoas do meu time, né? Que a Bruna é uma delas, que te maquiou, que maquiou a equipe dela, que é proprietária do Relicário. A Bruna, ela é uma maquiadora visagista excelente, trabalha comigo e tem o espaço dela, mas ela tem que ser empresária. Então, acho que essa foi a grande virada de chave da minha jornada inteira, que realmente sou especialista no que faço, não entrego personal stylist, entregamos consultoria de imagem, mas realmente tem que ter esse olhar do todo. Sim. Esse é o grande... É a grande virada, eu acho, porque a gente tem um livro que eu adoro, que você já ouviu falando isso, mas eu não vou perder essa oportunidade de falar novamente, que é o Mito do Empreendedor, que são 3 figuras ali, né? O empreendedor, o administrador e o técnico. Isso. Então, se você é um personal stylist, um consultor de imagem, não tem equipe, você ali é aquele cara técnico. Você sabe fazer aquilo muito bem, seu teste de coloração, E é valoroso passar por essa etapa. Claro, Eu passei por essa ela é etapa. importante até pra você cobrar depois. esse copo. Até pra você cobrar depois. E não é todo mundo que tem que desenvolver o lado empreendedor. Tem pessoas que não têm perfil, entendeu? Não tem. E a gente tem a outra figura, que é o administrador, que é o cara que vai administrar, né? Fazer financeiro, administrativo, Parte marketing burocrática, também tá dentro tudo, dessa parte. Se não for o seu fim, né? Se não for uma agência de marketing, por exemplo. Mas tá tudo nessa parte. E aí, a gente tem a figura do empreendedor, né? Que ele é aquele cara que vai estar ligado à inovação, de forma disruptiva, abrindo portas, relacionamento e etc. E é muito importante a gente saber diferenciar essas 3 funções. Esses pilares, eu, né? por exemplo, sou... tem gente que transita um pouco, é um pouco técnico, um pouco administrador. O dia que eu li esse livro... Aliás, eu não li ele inteiro, porque tem livro que eu paro, já absorvi absorveu o que eu ali. precisava. E também, porque eu já sabia, a própria pessoa que me deu esse livro falou, leia o primeiro capítulo. E de fato, ele é muito bom. Mas aí, eu aprendi que eu sou só empreendedora. Essa é a minha essência. E quando eu faço atividades técnicas, administrativas, acabo fazendo a curto prazo, eu preciso arrumar alguém para fazer. Não significa que eu não vá fazer, mas isso não é o que me alimenta. E isso é muito importante porque dessas 3 pilares, aí é a minha opinião, não é do livro, tá? Eu acho que o mais dispensável é o empreendedor. E aí, por quê? Às vezes as pessoas ficam assim, nossa, mas... verdade, olha, que uma perspectiva. padaria, uma padaria boa, de bairro, ela tem um ótimo padeiro, ela precisa de um bom administrador, senão ela não vai adiante. Mas ela não precisa de um bom empreendedor. Talvez uma unidade basta. Qual que é a figura do empreendedor? Abrir outras unidades, fazer um rebrand, um posicionamento, inovar no cardápio, né? Esse tipo de figura. E não necessariamente quantos negócios que a gente conhece que são bons, tradicionais e não tem. Às vezes eles não vão perpetuar, às vezes vem uma outra geração com alguém empreendedor e faz algo diferente, né? Dá aquela repaginada no negócio. Dá uma cerejinha. Mas assim, um negócio não sobrevive sem uma pessoa boa tecnicamente, nem sem um administrador, mas sobrevive sem um empreendedor. Olha, então a gente tem que ser bem mais humilde. Isso aí. Entendeu? Colocar a gente no lugarzinho da gente. Pra saber que a gente depende das outras pessoas. E a humildade é uma grande virada também, você falando isso, mas por quê? É uma coisa que a gente trabalha muito com todos os membros do Malulins, que é o não julgamento. Entende? Não, e vocês trabalham, né? Imagina se vocês forem ter o julgamento. Não pode. Então, é uma premissa básica para fazer parte desse time. Porque nós vamos ao lugar mais sagrado que é a casa da pessoa. Você passou por essa experiência, né? Então, se a pessoa tem uma jornada e tem um acervo pessoal daquele jeito... É porque ela chegou ali até aquele momento. Ela não sabe de moda. É o que ela deu conta. Ela nos contratou para descobrir os objetos que a representem em linhas, formas, texturas e cores. É sobre essa narrativa. Então, isso também eu acho que é uma grande virada. Hoje, como empresária, né? Entender como são os próximos negócios, aonde esse negócio pode atuar, que são as experiências que eu faço. E também empreender uma coisa. A gente tem que pensar... O qual eu estou... como que eu tenho que estar olhando sempre no mercado e o meu negócio? Nem sempre um primeiro movimento vai ser o primeiro movimento que vai te dar aquele resultado financeiro que você planejou. Tem que ter uma margem de segurança, você tem que saber, né, a margem de contribuição do seu produto, concorda? Que essa é a parte técnica, eu também não sou a pessoa, mas aí o que eu penso, gente? Contrate mentoria. Eu acabei de contratar humildade aí. Uma mentora fantástica, ela é fantástica e ela está sendo mentorada pelo cara top, que eu super quero.
Aí eu falei, gente, se ela foi lá, ela vai trazer tudo Bebeu pra mim. da fonte. Então, é um caminho, sabe? E eu dou muito valor à mentoria. Eu dou muito valor. Então, assim, eu acho que isso, como empreendedor, como empresária, a gente tem que saber separar pessoa física de pessoa jurídica. Entender que você é um funcionário do seu negócio. E que essa vaidade, até do ego, né? De comprar mais um carro, trocar o iPhone, né? Comprar mais uma roupa, esses movimentos. Tem que ter equilíbrio. O seu negócio está te devolvendo isso. Se ele não está te devolvendo, tem uma questão. Olhe para o seu negócio. Sim. Então, é sobre isso. E realmente entender seu time. Pra fechar com chave de ouro, entender esse time, entender que você é o líder. E aí, do time, que eu amo falar sobre equipe, não sou a melhor gestora de pessoas. Eu acho que é um grande desafio que todos os empresários têm, seja ele… a partir do momento que ele não tá sozinho mais, ele vai ter que saber gerenciar. Isso. Até os parceiros também é uma gestão, né? De pessoas que… Os parceiros estão cada vez mais presentes porque eles estão ali envolvidos no resultado. A diferença é… E o parceiro é aquela pessoa, assim… É igual a nossa relação. Admira, né? Os valores inegociáveis, que é muito importante a gente saber dos valores negociáveis. Depois eu quero dividir os meus 4, que eu já descobri com vocês. É sobre isso. E aí, dá certo. Por que dá certo uma parceria? Porque os valores negociáveis… essa pessoa que tem os valores parecidos com o meu. Então, essa caminhada, ela é saudável. E aí, quando a gente acaba se relacionando com pessoas que têm esses valores semelhantes… dá certo. Quando são opostos, e é em tudo, né? E aquela eu tive um pânico durante um tempo da expressão parceria. Porque, como eu tenho uma fábrica, né, de lingerie, pijama, frequentemente vinha, vamos fazer uma parceria. O que era parceria? A pessoa pegava as minhas mercadorias, ficava com ela e me dava algo em troca. Esse algo nunca foi proporcional àquela entrega que estava sendo feita, entendeu? Então, eu tive muito pânico dessa palavra. Hoje eu já ressignifiquei e quando eu coloco ela, é porque de fato é uma parceria. Para mim, a parceria só é parceria se for mão dupla, né? E eu conheço os valores da Maíse, né? Eu conheço a morfopsicologia, que é o estudo que a gente faz da face entre valores, né, e forças e fraquezas dela. E a lealdade é um dos seus valores. Não, isso é mesmo. Tá no meu mapa astral. Lealdade tá na minha cara, literalmente. Na minha cara, literalmente, que eu fiz todo o estudo dela. É de extrema força, resiliência, de execução de alta performance, mas a lealdade… Tipo assim, ela toma prejuízo, mas ela não perde o amigo. Sim, mais ou menos total. isso. É isso mesmo. Ô Malu, e vamos falar dos 4 pilares, né, da sua metodologia, que eu acho importante as pessoas conhecerem. Eu conheço, não só conheço, como vivi, né? Grande jogada, quando a gente pensa de novo entre o personal stylist e a consultoria de imagem, o personal stylist vai te usar ferramentas. Só que o seu papel, que é ligado ao ego, né? Quando eu falo para as pessoas que eu sou consultora de imagem, e para mim não é uma coisa nova, que tem muitos anos, mas é uma profissão que está em alta agora, né? Principalmente nos últimos 3 anos, mas eu estou nisso há 18, 25 de carreira, né? Então, a média dos meus colegas de trabalho são 3 anos. E quando a Maíse foi me procurar, a gente bateu numa tecla clássica, que eu já tô… Hoje eu lido com leveza, já tive dificuldade, mas hoje não. Que são sobre o valor financeiro, né? O valor, né? Então, a gente sempre vai estar… nesse equilíbrio, né? O que vale, o que é o valor, enfim. Eu contratei o plano mais caro dela na época. Hoje você já tem um mais completão ainda, né? A gente tem… porque numa luz a gente sempre vai ter grandes ofertas, né? Oportunidades, enfim. Mas a gente tem vários outros processos. Porque tem um método do pilar. Mas aí, fechando… A Maíse colocou na mesa pra gente, olha, Malu, a média do mercado é menos da metade do valor que você está me apresentando. Mas quando eu pego o orçamento dessa pessoa e pego o seu orçamento, porque ela é analítica também, não tem condição. Aqui está descrevendo várias etapas que esse aqui não entrega. Eu não quero esse, só porque ele é menos da metade do seu valor. Esse foi um embate, que a gente teve. E é sobre isso. Então, o que é a nossa conexão? Quais são os 4 pilares, tá? Primeiro pilar, coletar sobre essa pessoa. Ele é o pilar no qual eu vou entrar na essência dessa pessoa e eu unifiquei várias ciências e pseudociências junto a isso, né? Sobre a mente desse ser, como ele se comporta, como ele é, quem é essa pessoa, em todos os sentidos. No desejo, nos arquétipos, na estrutura, o que é valor, o que não é valor, valores negociáveis, tudo, tá? Então, é o nosso primeiro pilar, são 5 sessões. O segundo pilar é desenvolver sobre essa pessoa sem a presença dessa pessoa. Sobre ela, pensar e extrair em todos os sentidos dessa estratégia de imagem. Porque todo mundo é belo, tudo é belo, mas depende, né? Como eu vou comunicar isso?
Terceiro pilar, trazer consciência para essa pessoa. Como ela é, quem ela é na visão 360. Porque a gente não vê de costa, né? A mãe da gente vê de costas, mas a gente não, né? Que os filhos falam, mãe, você vê até de costas. Mas a gente não se vê de costas. E o quarto pilar, não menos importante, que é a experiência. Que a experiência é o quê? É quando, depois que eu estrategiei, te trouxe consciência, aí que vai acontecer o consumo, né? Que é o consumo consciente, libertador de consciência. Então, o nosso método é humanista, é um método que não traz dependência, e sim autoconhecimento profundo. Eu vejo muitos consultores imagem usando essência, real essência, consciência, né? Isso a gente já traz, essa narrativa de muitos anos, por isso é o método 4 pilares. Só que também, mais da sua jornada para cá, nós estamos falando de 2 anos, e como empresária, o Malu Lins lança produtos, lançamos sexta-feira lá com você, né? 5 novos produtos, porque ela sentou comigo e vai fazer, e aí eu tirei da minha mente, criei novos 5 produtos para o mercado de casamento, né? E foi um lançamento exclusivo para o evento. A gente também lança, então a gente tem um planejamento estratégico, tem que ter, então a gente sempre está ofertando. Por quê? Lembra dos 4 pilares? Tem pessoas que o momento de vida e o nível de consciência dela não precisa do último pilar, que é a experiência. O que é a experiência, gente? Sair para comprar. Que é o que todo mundo quer. É uma delícia. Vir para a consultoria de imagem para comprar. Mas por que comprar? Porque tem uma dor. E só um adendo. Não é compração. A Malu consegue trabalhar com o orçamento que você tem. Milagre, né, Maís? A Maís fez isso comigo, uma pegadinha, mas a gente arrasou. Mas tá ligada a energia também, mas foi muito legal. E aí, a gente hoje tem processos da consultoria, a gente tem 3 formatos de consultoria. E que uma delas que é a consciência, que vai até essa consciência do ser e as adequações. As primeiras adequações, né? Porque o rosto é a comunicação do todo. Que seria o cabelo, né? Estrutura de corte, coloração, barba, sobrancelha, óculos, que é onde está nessa região da comunicação. Que não é menos importante, mas é muito importante. Muito. Porque eu vejo a narrativa de alguns profissionais, graças a Deus e o universo, as coisas já mudaram, a narrativa era do pescoço para baixo. Quando eu comecei, né, a me aprofundar nesses estudos todos, eu falei, gente, como que faz a adequação do pescoço para baixo? E como é que fica isso aqui? Nossa, gente, o cartão de visita. É fantástico. E aí eu fui me qualificar, sou mentorada pela Cris Alves, do Persuna, que é a mais fantástica de todas. E ela criou realmente isso, o Face-Telling, que a gente estuda o ser. E aí a gente criou o método Malu Lins de 4 pilares e é fantástico. Ótimo. Olha, eu vou dar o meu depoimento aqui. Na Conexão Trust, eu falei com a Malu assim, Malu, vamos fazer uma transformação de alguém do mercado, né? Que as pessoas conheçam e tal, e que não seja eu, porque eu já passei por esse processo, a gente fez da Mari, da NIP. Mas olha o que ela faz, tá? A Maís é assim, ela... Deixa eu já anotei, né? Você tem a agenda para tal dia? Aí uma cliente desmarcou. Eu falei, Maís, não é que eu tenho? Mas eu preciso fazer isso, isso e isso. Aí ela te dá um abacaxi desse tamanho que você tem que descascar. Mas eu encarei. Porque sabe o que eu encarei? Porque ser empresária tem que estar preparado para todos os movimentos. E com o movimento que ela me traz, eu me torno melhor. Isso aí. Foi muito legal. Eu acho que eu nasci para desafiar as pessoas. Foi muito as minhas legal. ideias, elas são desafiadoras. Quando eu falo assim, Camila, a Camila que tá mais do meu lado, Camila, eu tive uma ideia. Ela fala assim, ela não tava. Mas ela é excelente executora, né? Graças. Maravilhosa. Demais, Por isso que eu preciso de pessoas assim, sobre né? Isso. Então, olha só. Aí eu falei com você, Malu, eu não sei quando que eu vou falar sobre, né, a minha experiência, o resultado dela. Mas quando acontecer de falar, eu falo. E acabou que na conexão, eu fui falar de uma outra coisa e eu resolvi falar da abertura do evento, né? Eu fiz o processo de consultoria de imagem, agora eu vou falar mais um pouco. Pode falar. Eu fiz o processo de consultoria de imagem, eu fechei ele uma semana antes de fazer uma cirurgia, porque era uma lipoaspiração, fiz a mamoplastia, eu ia colocar silicone, acabei desistindo de última hora, porque sentia que ia ficar... Eu sempre tive mais busto, eu ia ficar muito exagerado e tal. E a abdominoplastia, que eu tive uma diástase com 2 gestações muito próximas, e eu tava com uma barriguinha, assim, que parecia que eu tava no início de uma gravidez. Tava com a Bia no meu colo, com 1 mês e pouquinho, uma senhora, e o Davi, com menos de 2 anos. Uma senhora entrou no elevador do Verde Mar e falou assim, nossa, você já tá grávida de novo, né? E não é sobre ela ser educada ou não, sabe? É sobre aquele desconforto. Aí eu tava se sentindo um pouco mais justo. Né? Eu comecei a usar mais roupas largas, e enfim...
E a gente, a maternidade, ela mexe muito com a gente, né? Porque com essa mulher, né? Com quem eu sou. Eu nunca fui vaidosa. Sempre prática. Sempre muito prática. Me cuidava. Eu tinha picos, assim. Tinha época que eu me cuidava muito, aí eu afrouxava. Me cuidava muito e afrouxava. Eu tenho até uma sorte, eu acho, talvez, da minha genética, assim. Tem. Porque não cuidei extremamente, não, sabe? Eu tenho cuidado mais agora. Né? Lembra da mente? Você é focada no resultado. Então, assim, eu nunca fui de pegar sol, que sempre me ajudou. Não é que eu uso protetor há muito tempo, eu não pego, né? Então, mas aí, com a maternidade, eu fiquei muito desleixada, né? Por falta de tempo, cansaço, sobrecarga. E eu quis ser uma mãe que eu amamentei, né? Fiz algumas escolhas. Parto normal, amamentação, livre demanda. Dedicou, né? Aí levava o menino pra todo quanto é lugar, né? Cheia de julgamentos. Porque todo mundo acha que tem o direito de opinar, né? Ou de contar a sua narrativa pra vida que nem ou pra pessoa que nem te perguntou. Exatamente. Não sabe sua história, etc. Bem, e aí eu fui deixando a Maíse muito de lado, né? Apesar de nunca ter sido vaidosa, hoje eu me considero vaidosa. Porque eu acho que é um autocuidado. E se eu não me cuidar, eu não tô bem nem pra cuidar do outro, sabe? Então, assim, eu ainda tenho que me cuidar melhor. Não, te ver linda, maravilhosa, ir pro salão antes, olha, isso aí já é um passo, gente, de autocuidado dela. Meu podcast... Porque ela dava vários eventos e ela ia com o cabelo amarrado. Gente, eu achava que eu era, tipo, óbvio, né? Guardadas as devidas imensas proporções, desproporções, mas tipo Steve Jobs, que era camisa preta básico. E eu ia naquele jeito, não maquiava. Porque a mente era vários eventos sem maquiar, vários. No máximo, eu te conhecia assim. Um batom. E assim, eu ia, pegava, fazia parte toda operacional, leva cadeira, não sei o que, suada. Teve uma Caravaggio. Eu lembro. Eu era passei um batonzinho, assim, sabe? Então, as pessoas realmente me viam e eu achava legal as pessoas terem mais da mais batalhadora, mais guerreira. Que é um arquétipo, E isso acaba sendo uma vaidade também. É um outro tipo de vaidade. É outro tipo de vaidade. Okay? Na verdade, você construiu não tem tempo ruim, a admiração. Não tem tempo ruim. Pega no chifre, não sei. É isso que eu sempre escutei. Eu escutava assim, da mais antes, né? Eu a conheci na Caravaggio, né? Não, ela, como é que ela... Não, pode ficar tranquilo, se ela falar que vai fazer, ela vai fazer. Então, isso é uma credibilidade, né? Então, essa imagem, eu fui sendo construída, né? Pautada nessa vaidade também, de as pessoas me acharem muito foda, muito boa, e não cuidei do visual. Bem, contratei a Malu, ela me convenceu a contratar o plano mais completo. Eu falei, Malu, não precisa disso aqui. Ela falou, Maíse, mas convenceu. Paguei o plano. Fiz a cirurgia e tive uma necrose. Processo de necrose, um processo dolorido, não só fisicamente. Você faz uma cirurgia plástica para estar melhor. E você fica bem pior. E você começa a fazer questionamentos do tipo, precisava mesmo fazer a cirurgia, né? Adiamos um pouco o início, né? A gente fez o processo de coleta, que eu precisava dar... Antes da... né? Você foi pra lá, pro consultório, né? Eu fui à sua casa, que eu não precisava... Teve uma sessão que você não podia sentar, você lembra? Lembro. Mas eu precisava de coletar, eu precisava me conectar com a real essência dela. É o pilar coleta. Então, é muito importante. Que é o primeiro pilar. Então, a questão dela ter passado por esse processo com a cirurgia não impactou no processo. Porque eu precisaria disso E eu lembro que a gente adiou os primeiros dias, que eu não tava bem. Os primeiros dias, eu lembro. E talvez se eu não tivesse pago antes da cirurgia, eu não teria feito. Não teria feito, tenho certeza. Porque eu paguei pensando... Vou ter que mudar meu guarda-roupa inteiro, então é melhor eu saber comprar, né? A gente vai fazer essa decisão agora. Bem, e aí isso não aconteceu, não foi diferente das minhas expectativas. E eu posso, assim, falar com toda... né, vou até olhar para você, em vez de olhar para lá. Com toda a certeza do mundo que você foi crucial pro meu nível de autoestima não ficar baixo. Né? Gratidão. Assim, eu tive, mesmo com todo esse problema que eu ainda não resolvi, tenho que fazer uma cirurgia reparadora, estou na justiça, etc. Aí tem um seguro, sei lá, um monte de coisa para acontecer. Mas você não se perdeu de você. Mas eu estou há 3 anos, 2 anos e meio, né? Vai fazer 3 anos da cirurgia agora. Não, como é que é? Faz 3 anos em fevereiro, dia 3 de fevereiro. Faz 3 anos. Não me sinto preparada ainda emocionalmente para pegar porque não existem certezas depois de um problema desse. Pode ser que aconteça novamente, então eu quero estar fortalecida emocionalmente.
Mas como ele foi essencial. E eu precisei passar por esse processo, né? Tem razão, agora que eu já distanciei dele, ele precisou acontecer para eu poder mudar muitas coisas, muitas coisas, até a ordem de prioridade, algumas coisas na minha vida, as minhas escolhas, me ver como eu quero me ver. Agora, daqui a 1 ano, daqui a 10, daqui a 20, minhas escolhas com qualidade de vida. Então, esse processo, porque ela não a consultoria da Malu não é sobre cores, não é sobre formato de rosto, entendeu? É sobre você respeitar quem você é, se conectar com a sua essência. Vou dar um exemplo da minha mecha, né? Minha mecha tá aqui desde os 18 anos, eu faço luzes para esconder a mecha, eu usava do lado de cá, que inclusive é meu lado melhor, né? Só que aí ela veio essa mecha e falou, mas tem gente que faz essa mecha. Cara, eu tenho orgulho da minha mecha hoje. Eu só pinto na mesma cabeleireira que a Lorena, porque ela não toca na mecha, ela não pigmenta a mecha. Olha essa informação fantástica que a Mais trouxe, que é ciência, tá? É realmente... principalmente para o mundo digital que a gente está o tempo todo exposto, né? Antes da gente começar, eu vi o lado, fui olhando esses detalhes com ela técnico, falei com o apoio aqui. O que acontece? O lado up do rosto dela é o oposto ao lado melhor da mecha. Só que a mecha fala tanto a essência dela, tantas características, que esse valor do lábio up a gente largou de lado. Vai para o outro lado, porque realmente o lado up, que é o lado que a face é mais levantada, a fotografia fica mais valorosa, mas a mecha dela é tão a raiz, tão a essência dela, que isso cai abaixo. Não, e eu chego nos lugares, hoje mesmo a Bruna muito falou, Maíse, né? essa mecha é chiquérrima. Eu tenho a mãe de uma noiva que tem uma mecha igual a sua, olha só, ela vê, assim... É meu, entendeu? E isso não tem... Ninguém igual no mundo. E não tem como, tá, gente? Me pedirem pra Malu, senta aqui comigo e olha. Sabe quando eu consegui me conectar com a Maíse? No segundo pilar, que é o desenvolvimento. Então, eu entro pra uma imersão com esse ser, eu coletei tudo dele, que eu vou preparar a estratégia. E aí, a minha vida é pensar nessa pessoa, é o tempo todo. A minha equipe fica assim, gente, é semana da fulana. Aí, eu fico naquilo, eu entro em conexão, em comunhão mesmo, com a essência. E aí, a gente consegue gerar estratégias reais. Sim. Entende? Porque se fosse, era a gente tampar a mecha, né? Tem muitas coisas, tem coisas que fazem movimentos grandes na nossa vida, tem coisas que você se movimenta e talvez você não absorve tudo naquele momento. Isso. Eu acho que há tantos anos eu te conheço, eu fiz a consultoria na época certa. Quando eu mais precisei... Eu te conheço há uns 7 anos, mais ou menos. Quando eu mais precisei, sem imaginar que eu ia precisar. E foi, assim, realmente transformador. E falar sobre beleza, né, sobre o belo... É uma coisa muito interessante. Outro dia eu vi um vídeo, e meus filhos estudam numa escola Waldorf, e no primeiro setênio, a escola Waldorf fala que a criança, eu não sei se bate com o seu estudo de setênio, que a criança tem que entender que o mundo é bom. Né? Ela tem que confiar nas pessoas. Ela não pode entender essa maldade mundana que a gente tem, porque senão... Ela não vai ser um adulto feliz. Ela não vai ser um adulto que vai acreditar, vai ter esperança também. É sobre isso. E isso é muito legal. E o segundo setênio, que meu filho mais velho vai entrar daqui a 1 ano, ele tem que ver que o mundo é belo. E então, que existe um mundo lá fora. Que existe um mundo lá fora, que ele é belo. Então, assim, eu acho que a gente, talvez por ser um país, né, extremamente católico, e o belo... Às vezes é condenado como vaidade, mas ao mesmo tempo quem nos condena tinha igrejas maravilhosas, todas com ouro, né? Então, assim, é contraditório isso, mas a gente acaba achando que a vaidade ele é realmente um pecado, sabe? Sem esse olhar de autocuidado, né? E como muda a imagem? Eu tenho inúmeras pessoas, eu não sei quantificar financeiramente, e no sentido de quanto foi importante para minha autoridade no mercado, entendeu? A minha mudança de imagem. Mas assim, são dezenas de pessoas que falaram. É porque é uma construção do capital visual. A gente fez a palestra na Conexão toda sobre isso. Os 3 capitais, que é o intelectual, o capital financeiro e o capital intelectual. O capital visual. O capital visual, ele não é a roupa, né? Como a Maíse disse, a consultoria de imagem não é teste de coloração.
teste de coloração, estudo de cores é uma ferramenta fantástica da consultoria de imagem. Achar o formato do seu rosto é algo fantástico, mas o que você faz com isso, né? Ninguém compra um óculos pelo formato de corpo, de rosto, de jeito nenhum. A gente faz uma escolha, mas tem um acervo gigantesco, né? É um exercício grande. Não, porque é um recurso grande para você e tá tudo saudável. Ela usa óculos todos os dias, ela precisa de um acervo maior do que eu que uso no computador, né? Então, é entender quais são as compensações que essa face precisa, junto com o desejo de imagem, junto com o estudo de cor, que também é característica da íris. Qual que é o tom da íris? É uma soma de fatores para chegar nessa estrutura de óculos, entende? Então, não é um achismo, é uma ciência. A gente usa esses recursos para diversas áreas, né? Sim. Então, é trazer essa clareza, e essa clareza do autocuidado que a Maíse fala, né? Que ela trouxe pra gente. O Setênios é o quê? É um estudo da antroposofia, eu peguei esse estudo e criei uma ferramenta no qual a gente vai construindo a história, volta no passado da Maíse, e ela constrói, e a gente percebe aonde ela não recebeu estímulo, onde ela não exercitou, onde passou esse processo da autoimagem, que ela trabalha com os filhos, né? Então, até os 7 anos, de 0 a 7, que é o primeiro setênio, é fundamental que essa menina e este menino, indiferente, né, da relação entre homem e mulher, ele entenda que o mundo é saudável, que o mundo é bondoso, que ele é lindo, né? Que é amado, é acolhido, para poder seguir para as outras etapas e conseguir fazer o autocuidado. Porque o autocuidado, gente, não é roupa, de novo, essa narrativa. É olhar no espelho e entender, nossa, hoje não deu muito certo alguma coisa específica no meu dia, com o cabelo, a pele, e tá tudo né? certo, porque eu me conecto à minha essência, isso vai passar, eu vou me reconectar com uma característica de uma estrutura de corte que eu não gostei. Então, é muito saudável, né? A mais traz essa fala, eu tenho 2 filhos também, 2 no céu e 2 na terra, e os meus filhos estão na fase de adolescência e pré-adolescência, 12 e 15. E perfis completamente diferentes. E eles estão na vibe de cortar cabelo. Então, eles vão assim, no barbeiro Zé, em todas as coisas. E eu tenho contato com as melhores visagistas. Eu falo, não vai. Aí depois eu vou parar com essa narrativa. Mãe, eu quero cortar cabelo hoje, quarta-feira. Filha, eu não estou com você. Pode ir. Vai com a tia Ana, que é a minha ajudante do lar. Vai lá e corta. Aí o cabelo cresce. O barbeiro errou no cabelo dele. O cabelo de um filho é muito haste lisa, cortou na linha média, mais passou e ficou em pé o cabelo. Todo dia ele vem mais blusa baixar antes de ir pra escola, até esse cabelo crescer. E ele me traz, mãe, o cabelo cresce. É isso aí. É sobre isso. Não, e assim, isso aí que você falou é muito interessante. Eu vou fazer um gancho, tá? Do tanto que a consultoria mexeu comigo. Porque eu achava que eu era clássica, né? Eu comprei um apartamento justamente 2 meses depois dessa cirurgia. O seu processo foi muito legal, né? Até com a arquiteta. E aí eu contratei a arquiteta, foi a primeira coisa que eu fiz. Não tinha finalizado essa consultoria ainda. E eu mandei um monte de inspiração pra ela. O samba do crioulo doido. Tinha coisa clássica, moderna. E industrial a gente tirou porque... Não ia dar, né? O antigo apartamento já era assim, não queríamos repetir. E aí, a gente ficou naquela. Quando chegou o projeto, eu fiquei muito decepcionada. Porque o projeto não tinha uma identidade. Né? A coleta. E aí, só que eu já sabia que o meu estilo era moderno. E aí, eu comecei a modificar o que estava clássico. E meu apartamento hoje, as pessoas entram e falam assim, nossa... como ele tem a sua cara. Essa modernidade eu consegui trazer para o apartamento. E no todo, né? A sua consciência de... Isso é impressionante, porque, por exemplo, eu contratei para falar sobre mim. O negócio reflete no porque ele foi todo refeito, o projeto teve que ser todo refeito. Todo entendeu? refeito. E em todos os sentidos, ela é moderna, ela é prática. Então, o apartamento é perto do trabalho, é perto da escola dos filhos. E aí, essa ponte que eu vou fazer com você, porque eu contratei a Kátia Trindade para fazer o Feng Shui. Depois, ela me ajudou a curar algumas áreas do Feng Shui, que eu super acredito. Eu vou chamá-la para esse podcast. E aí, nessa cura que ela estava fazendo, eu coloquei um material terrível. Não coloque o tal do nanoglass nunca no banheiro, cozinha, em qualquer lugar que ele vai amarelando, ele mancha à toa. Ele já foi instalado com mancha, sabe? E aí, uma pessoa foi instalar o box, manchou mais ainda o negócio. Nossa. Eu falei, nossa, e fiquei muito chateada, sabe? Assim, eu falei, nossa, eu tô muito chateada, assim, se eu for reclamar...
a pedra que tem que ser trocada é mais cara do que o box. E ela falou assim comigo, Maíse, você tem que ressignificar as marcas da sua casa. As marcas da sua casa são a história da sua família. Lindo isso. Que é o que você falou sobre o cabelo. O cabelo cresce, sabe? E isso foi tão importante pra mim também, que também foi um processo, né? Como que a casa, ela estende a gente. né? Ela é uma extensão do que somos, né? É um E aí, tempo sagrado, né? É isso de respeitar as coisas. Então, hoje, obviamente, meus filhos são pequenos. Eu não tenho... eles não rabiscam a parede, graças a Deus. Já sempre entenderam. Mas passam a mão, suja. Aí eu vou lá, limpo e tal. Então, tem marcas. A casa tem 2 anos que a gente tá... 2 anos que a gente tá morando. E já tá cheia de marcas. Mas eu soube ressignificar aquilo. Eu não acho que aquilo ele tá sujo. Aquilo vai acontecer. Não tem faz como tá parte tudo da história da impecável, né? casa, né? Então, essa analogia com a casa, eu precisava introduzir agora quando você falou essa história do cabelo do seu filho. Ai, lindo, gratidão. Mas é sobre isso, sabe? Quando eu cheguei a desenvolver o método, e desenvolver um método não é uma coisa do dia pra noite, não. É acertando, estudando, vendo. E cada cliente que chega, ele me transforma num ser muito melhor. Num profissional muito melhor. Porque é sobre isso, né? Trabalhar esse ego. Nada vai ser pronto, né? Eu tava conversando isso eu tô recebendo meus familiares, né, esses dias. E é sobre isso, sobre o conceito, né? Uhum. Quando a gente pensa nas grandes marcas que nasceram antes do Instagram, né? Antes desse boom da internet. Por que o posicionamento de marca deles é tão forte? Né? Então, é realmente trabalhar os arquétipos. Eles trabalharam porque a leitura dos arquétipos, né, que é a palestra que a gente dá na Conexão Trans, é o quê? O inconsciente coletivo, que é a mente de todos, é atraído para o consciente. Consciente é isso que a gente está vendo aqui, que vocês estão nos vendo. Mas a atração, a fala, as linhas, né, que a gente trabalha, é que gera essa atração. E aí a gente chega no consumo. E aí, quando você se conhece, e quais linhas, formas, texturas e o consumo vira outra coisa. Eu, por exemplo... Aí a arquiteta, ela trabalha com essa estratégia, porque você já tinha nível de consciência. Uhum. A gente foi trabalhando o nível de consciência, porque no pilar coleta, vai saindo, né, Maís? Sim. Os exercícios, você sai da E outra coisa, ela não fala, joga isso fora. Tem uns que ela coloca no canto assim, e fala assim, isso aqui você analisa, repensa, vê se coloca. Eu nunca consegui usar. Tá lá. É porque a maioria eu dei, mas eu tenho uma sandália, Anabela, azul royal, que eu nunca usei. Tá lá. E tá tudo certo. Vai ficar lá. É de couro, então ela não vai... tá tudo certo. E assim... Não consegui usar ainda. O tal do Santa Anabela realmente não tem nada a ver comigo. Mas às vezes um vestido, na vida pessoal... Não, parece né? que eu tô com um tijolo no pé. Então, não consigo mais. Uma hora isso chega... E sabe o que a Maís vai dar certo quando é essa sandália? Quando ela vê que ela é muito generosa, ela vai olhar pra pessoa... Nossa, combina com você. Dá na hora. Né? Ela tira a roupa do corpo e dá, né? É sobre isso, que é a sua verdade, né? Então, é entender que eu só tô com dó porque é de couro, entendeu? É só por isso. Aí não foi ainda. Tem esse valor. Mas é entender quem eu sou. E quando você entende quem você é, suas escolhas, né? Isso é uma frase no nosso site, que é... As nossas escolhas... quanto mais eu me conheço, melhores são as nossas escolhas. Né? Porque é consumo. E outra coisa, Malu, que eu acho interessante, assim, né? Ainda sobre isso. O respeitar do cliente, né? E a gente fala muito no mercado de casamento, porque às vezes eu percebo, que alguns fornecedores determinam para os seus casais, né? Como fazer. Isso é um perigo. Não, de jeito nenhum. Ou faça isso, ou não faça aquilo. A gente tem que ter muito cuidado com essas verdades, porque senão você tá tirando o sonho da pessoa, né? E ela tem crenças limitantes, né? Então, respeitar isso é muito importante, né? E eu sei que você é muito acolhedora. E certamente chegam clientes que estão ali comparando o preço. Porque eu, por exemplo, como eu achei que estava bem acima do que eu estava prevendo investir, no final eu investi. Mas como no começo eu tô sabendo. No começo eu tava achando... Eu quis comparar, porque como a gente já tinha uma relação profissional também, eu falei, Malu, tal coisa, mas eu tive muito mais afinidade com você. Eu acho que faz muito mais sentido fazer com você e tal.
E você acolheu aquele feedback também, me justificou super. Depois que eu passei pelo processo, super entendido, você gasta muitas horas com a gente, assim. Mas ela ficou 3 dias dentro da minha casa, ela tirou todo o guarda-roupa na sala, eu com 2 filhos pequenos. Gente, o guarda-roupa meu inteiro foi pra sala, ficou 3 dias lá e ela tirando foto de tudo. Editamos o guarda-roupa todo. Um episódio, por exemplo, eu tinha feito minha primeira compra na Shein, e aí chegou e eu não gostei do acabamento, né? E eu não tinha como devolver, ficava caro, enfim. Era uma narrativa difícil. Gente, como que ela fez eu ressignificar completamente essa peça, a ponto de no Shark Tanks eu usei essa peça. Que é aquela blusa vinho. Com o colete por e cima. E é sobre isso, olha que coisa maravilhosa. Que coisa louca. E eu, assim, quando eu tenho que fazer uma roupa diferente, mais moderna, eu adoro usar esse colete. Que aí ela falou, põe pra dentro. O acabamento, você não gostou, põe pra dentro. Então, assim, você pega várias peças. Esse é o caso clássico, assim. Mas tem várias peças que eu tinha, que já estavam ali, e que eu gostava por algum motivo, tinha uma história. E ressignificou. E agora também, assim, deu 1 ano, eu não usei, passa pra frente, sabe? A gente brinca na equipe que a gente fala assim, exceto salvou a peça. Exceto a sandália azul. Salvou a peça. E eu acho assim, que um cliente nos contrata por um processo, né, de reconexão com ele mesmo. A nossa obrigação é montar um look e salvar essa peça. Se ela tiver a ver com o desejo de imagem. Ela botou uma quantidade de saia na minha vida. Que é o feminino, eu falava, né? Saia evangélica. E saia longa, tampando o joelho. Sempre usei vestido curto, mas tem acima do joelho. tronco grande, pernas curtas, né? Na proporção. E aí a saia lápis, todos os comprimentos. Se a gente acertar a cintura, pode usar todos. Mas eu não gosto com o joelho. Porque eu tenho… Minha coxa é grossa. Mas a lápis é logo abaixo, né? Minha batata da perna é grossa e tem gente que acha lindo. Eu tenho dificuldade, acho, né? Eu acho lindo, olha que loucura. Porque você é magrinha. Olha, você viu, eu acho como linda. É a falta, né? É a falta. Que loucura isso. Loucura. Mulher, ser humano, é muito louco isso. Eu tava lá no estúdio da Bruna, né, que nos maquiou. E eu não tenho biotipo nunca pra ser magrela, entendeu? Não tem jeito, ela tem bunda, né, eu acho que eu doeço. Aí tinha uma moça lá, ela perguntou assim, eu conversando, esperando pra ser maquiada também. Aí magrela já. Aí não, ela virou e falou assim, aí eu conversando sobre filho, assim, super light. Mas você faz o quê? Você faz avaliação dos filhos? Aí eu falei, não faço avaliação não, eu trabalho com desenvolvimento humano, sobre a imagem. É sobre isso. Sabe? A gente também, como empresário, tem que até repensar essa narrativa. Do como será, né? Sim. Essa narrativa. Aqui, eu acabei de usar um adjetivo magrela, né? Que é pejorativo. Mas, assim como a gente lembra fala que eu falei lá do início É do pejorativo podcast? pela consistência que já tomou. Porque como é a falta, é o biotipo que eu acho, gente, a pessoa veste tudo e fica maravilhoso. Mas não é assim. Lembra que no começo do podcast, eu falando sobre o limão, que é uma limonada? É a base familiar, né? Manu, não tem como… Malu, mas olha só, presta atenção. Não tem como você vestir nada e ficar feio. Mas tem como a roupa não caber e descer. Eu lembro que com 15 anos, meu pai é uma pessoa que me conecta muito, né? Me representa muito. E eu tinha que ir para esses 15 anos e é muito magra, não tá? Eu não tinha um corpo da menina. Todo mundo já tinha um corpo de 15 anos. Eu tinha de custado, eu consegui usar roupas de mulher, né? Eu tenho corpo de mulher hoje. Aí, com quase 45. E aí, eu lembro do meu pai ir comprar uma roupa. E aí, a roupa ficou grande. Ele arrumou um recurso. Ele pegou a corda da calça, ele amarrou. A costura era muito fina. Ele falou, aí, ó, deu certo, virou um cinto. Como é que seu pai chama? Ele chama Senildo. Gente, Senildo foi quem instalou a loucura, obsessão de Malu pelos cintos. Eu tenho 45 cintos por conta dela. Não vivo sem. E o corpo dela funciona com cinto. Porque tem gente que não funciona. Gente, tá explicado. E aí é sobre isso. E a Maís funciona porque o cinto traz acabamento no look, é uma ferramenta fantástica. E pra ela tem que ser prático, né? Não dá pra uma blusa que fica caindo, ela não dá conta, daqui a trem tem que voltar, se ficar com. Então tem que colocar e fixar. O cinto que funciona pra ela é que a riata passa e trava. Ou senão vem com elástico e trava. Pronto, ele vai ficar o dia inteiro aqui e vai resolver minha vida. E é com esse look que eu vou passar o dia. Gente, e eu tenho 45. Entre cintos finos, largos, fitas. Eu tenho 2 caixas de cinto. E eu uso muito, muito, porque muito, eles trazem uma outra visão. E sabe qual que é a estratégia? Não, eu comprei outro… Aquele blazer que eu comprei que tava largo,
O cinto resolveu. Pôs um cinto. Ela mandou pra mim, falei, põe um cinto, vai dar certo. E olha que coisa interessantíssima quando a gente fala dessa comunicação, né? Dessa linguagem não verbal. O cinto é uma linha horizontal, tá? Em qualquer ser humano. E ele vai trazer uma mensagem: início e fim. Segurança. Então, para você que é um empresário, para você que quer comunicar, que quer passar credibilidade, não precisa fazer aquela foto assim. Que todo mundo faz. Eu fiz hoje com a Bruna. E eu até tenho essa foto no meu site. Mas, na grande verdade, você pode usar várias outras narrativas e outros recursos visuais que falem da sua essência. Porque eu vejo, assim, um boom, né? Já vou dar spoiler aqui, tá? Nesse podcast. A gente vai lançar mais que me cutuca muito. Em primeira mão, vocês estão sabendo de primeira mão. A gente lança para 2024, terminando precificação, tá? Com Maria, que é minha mentora de precificação, né? De processo financeiro e gestão. 3 novas, você vai amar, tá? 3 novas consultorias de exposição digital. 3 formatos, de acordo com a sua mente. Uma com a equipe, uma com processos e uma completa, incluindo toda a minha equipe, de fotógrafo, maquiador, a todo o processo. Não, gente, para exposição aquele processo digital. que você trouxe pra gente na mentoria, como é que chama a sua cliente? É do Pará, não é? É, a Pamela. Fantástica. Aquilo ali, case foi top, né? Aquele case. Ela vem porque, agora, em breve. Porque ela trouxe, inclusive, né, através de uma imagem mesmo, um vídeo institucional. Não, aquele ali é exatamente. A gente construiu, você né? constrói, a Pamela é um sucesso. Em 3 anos, ela mudou a vida dela. Num cenário de escassez, né? Ela é de Belém, eu sempre dou o exemplo dela. Ela mudou um cenário que ela não existia como profissional. E ela foi conectando pessoas, ela é muito boa com isso. E não deixou de falar da essência dela. E a gente fez um vídeo trabalhando os arquétipos dela, né? Que é a sábia, ela tem uma sensualidade, então em nenhum momento do vídeo ela usou blazer, ela usou decote, ela usou buracos, né? Mas assim, com uma sensualidade. Tava ela, né? Elegante, maravilhoso. Diva, perfeita, é bem ela mesma. E a amante e a sábia, os arquétipos. Ela, por exemplo, quando ela chegou pra você, né? Você sentiu ali que ela tinha o perfil pra ser sua cliente? Tem cliente que você chega e você fala assim, você é a cara do Malu Lins. Quando a Pamela chegou até mim, na época, eu não tinha essa consciência. Hoje eu tenho clareza dessa consciência. O que acontece? Hoje o Malu Lins é um time, né? Hoje nós somos 11 pessoas e eu quero chegar a 13. Né? É o time que a gente tem um mapa lá que a gente deseja. O que acontece? Alguns clientes, Maíse, estão preparados para passar por uma consultoria como você passou. E aí, como que a gente faz no Malu Lins? Todo cliente, né? Que chega por vários veículos, ele tem uma consulta de avaliação comigo. A gente tem a Ana, que é da nossa equipe, e ela já consegue fazer esse filtro. Eu já treinei ela fica só nessa comunicação digital. E ela já direciona. Se essa pessoa quer um teste de coloração, se ela quer só fazer uma maquiagem, um estudo de maquiagem, mapeamento, ela vai pra Bruna, ela vai pra Luê das cores e tudo. Mas quando ela vê nessa narrativa que essa pessoa traz a dor, né, que todo mundo traz, geralmente. Na verdade, eu queria que ela fosse lá, olhasse minha roupa, saísse comigo pra comprar. Eu tenho roupa, mas eu tenho muita roupa, eu não sei como me colocar. Ou eu mudei de negócio, ou eu preciso me posicionar mais, ou eu quero arrumar um marido, um namorado. Sei lá, traz essa narrativa. Eu treinei a Ana pra isso, sabe? A Ana é um tesouro mesmo com a gente. E ela nem aparece, ela é uma cabeça de bacalhau, literal. Que ela fica só nisso. E aí ela já direciona. Quando ela percebe isso, ou essa pessoa vem para uma sessão comigo, de avaliação, ou ela já é direcionada para a equipe que consegue já nutri-la, acolhê-la. E aí ela consegue entender o nosso método, entende? Então, nessa sessão, eu já consigo dizer, não, você não precisa fazer a nossa consultoria de experiência ou de essência. Pode ir para consciência, já vai te resolver. Você vai conectar, porque é o nível de consciência sobre a imagem. E nível de consciência, assim, eu vou tentar explicar com as minhas palavras, assim, né? É porque muitos de nós não sabemos que a gente precisa daquilo. Eu acho que a dificuldade é essa. Então, você tem um produto de entrada, né? Que é um produto menor, a pessoa vai criando confiança, ela vai percebendo. Não é que você está empurrando as outras coisas. É porque ali tem uma possibilidade dela começar a conhecer e ter uma troca, uma conexão. Né? Mas as grandes marcas estão fazendo isso, né? Se a gente pega, por exemplo, a gente pode ir no arquétipo do básico, né? Do cara comum, que é a Hering.
Ela tem, na mente da gente, a Hering é aquela blusa de algodão. Eu preciso dar um presente com um precinho legal, eu vou na Hering. Aí, né, enfim, viajo, faço consultoria em outros estados. E eu fui recentemente, várias vezes esse ano, em Campinas. Campinas são os grandes cases de grandes lojas de marca. As marcas conceitos estão em Campinas. Quando eu entrei na loja da Hering, em Campinas, no maior shopping da América Latina, eu fiquei chocada. Com um mix fantástico. Entende? É aquela roupa com bom acabamento, com algodão. Isso não significa que ela é mais barata. E nem que ela é boba. Ela só é básica. Entende? Então, Eterna. Eterna. Atemporal, É né? atemporal. A Havaianas fez isso, né? Tem uma loja em Paris magnífica. E quando eu entrei, eu queria comprar todas as Havaianas. Eu sou brasileira. Mas é aquela mente, é esse processo sobre isso, né? A gente vê isso com a Apple, a gente vê isso com a BMW. Então, quem compra uma BMW usado, cara, é pertencimento. O iPhone, né? São situações. Então, esse cliente que chega até o Malu Lins, eu acho que é a maior premissa. E aí eu tenho hoje leveza. Se ele sair correndo, tá tudo certo, tá? Porque a maior premissa é que ele queira se conhecer. É sobre isso. Esse é um valor inegociável, um dos valores? Quais são os seus 4 valores? Você falou e falou. Respondendo a Maíse, para o Malu Lins, esse é um valor inegociável. Porque a gente não entrega um produto que não seja ligado ao se conhecer. A gente não tem esse serviço para você. Se caso seja uma dúvida, é bom você achar um caminho para se conhecer. Não é só sobre trocar as roupas. Não é só sobre trocar. As roupas são fantásticas. Mas aqui, quais são os outros 3 pilares? Os valores negociáveis. Os valores negociáveis. Então, Desculpa. vamos lá. 4 valores negociáveis. Eu tenho um ser maravilhoso na minha vida, que é a minha mentora. Ela é uma psicanalista e eu tenho sessões semanais para organizar a minha mente e os meus pensamentos. E a gente foi trabalhando nesses últimos, desde 2021, esses valores negociáveis. Então, eu vou falar os 4 para vocês em ordem. Primeiro valor inegociável, entrega de excelência. Eu tomo prejuízo, mas eu entrego com excelência. Segundo valor inegociável é família. Terceiro valor inegociável é a lealdade. Pela família, eu minto. E o 4º valor inegociável, meu filhotinho, é liberdade geográfica. Então, o trabalhar, o mudar, o ter uma casa nova, trocar, ter novas experiências, está ligado à liberdade geográfica, sabe? Então, é sobre isso. Hoje eu estou aqui com vocês no podcast ao vivo. Eu acordei de manhã, já fui para Pampulha, já levei minha família que está aqui para viajar, para passear. Fiquei 5 dias tirando férias, literal. Todo mundo sabe da minha equipe, todos os meus clientes sabem sobre isso. E eu passei, maquiei, ainda contei, gente, agora eu vou trabalhar um pouquinho e vou levar todo mundo no aeroporto. E vou para casa. Isso é liberdade geográfica. Top. Aqui, e esses clientes que chegam, você já passou perrengue com algum? Já. Eu passei experiências... Conta pra nós, assim. Vamos lá pro começo, quando que eu descobri que eu gostava do tal da consultoria de imagem e que eu empolguei com tudo isso, né? E eu navegava sozinha, porque se eu tô nisso há 18 anos, eu era sozinha, né? Eu não tinha nem Instagram. Eu brinco, se o Instagram, que eu amo, sou apaixonada com essa ferramenta, foi embora, Malu Lins não vai embora. Que a gente chegou antes, né? Igual as marcas, enfim. E aí, o que acontece? São vários níveis de consciência. É fazer uma entrega correta, é organizar tudo isso, né, Maís? São processos, então a gente tem vários protocolos, todos organizados. Equipe sabendo disso, equipe avivada, cada um tem o seu lugar sistêmico sobre isso. E aí, quando eu já tive esse movimento, e eu acho valoroso dividir com vocês, que é a frequência, né? A vibração que você exerce. Não tem nada a ver com religião, tá? Mas é como que eu lido com o mundo e essa relação com as pessoas, que é a vibração da escassez. A vibração da escassez, ela não está ligada só ao dinheiro. Eu conheço várias pessoas milionárias e que vibram na escassez baixa, né? É você entender que o seu negócio, que o seu servir é fantástico e que ele ressignifica e ele tem valor, e muito valor. Então, antes de eu ter essa consciência, o cliente chegava, o cliente não me pagava. Eu escutei de várias pessoas da minha família, foi muita. Assim, acho que eu só não escutei isso da minha mãe. E dos meus 2 irmãos, enfim. Nossa, se tivesse feito outra profissão, eu tinha ganhado dinheiro. Nossa, mas você é tão boa. Gente. Você devia ser decoradora. Olha aí, você faz um negócio tão bonito. Então, assim, né, é sobre isso. E aí, eu fui resiliente. A primeira coisa que eu fiz, uma das primeiras coisas,
quando eu ia me apresentar para uma pessoa, eu falava, quem é você? Consultora de imagem. Quem é você? Consultora de imagem. Eu falei tanto, eu acreditei tanto de dentro para fora, que as pessoas... Eu moro no interior, né? Ela anda na rua e ela fala assim, oi. E eu nem sei quem é essa pessoa. E é sobre isso. Então, é acreditar em você, sabe? E entender que eu não vou conseguir atender todas as pessoas do mundo. Entende? Não vai dar. Não vai conseguir, não é perfil. Né, Maís? Não dá pra escalar, né? Não. Com esse formato. Com esse formato. Eu falo, não, você não mas dá pra tem outros escalar. formatos. A gente tem produto escalável, com certeza. Mas é o quê? Entender que esse cliente que não conseguiu, que você não conseguiu vender para ele, a culpa não é dele, a culpa é sua. Quando eu tomei esse lugar, que a minha mentora me coloca, da negociação, e eu sou muito grata, eu passei um episódio muito recente, inclusive esse ano, de uma cliente me desrespeitar de uma forma absurda, eu não vou relatar porque eu exponho a pessoa, que eu chorei nesse dia. Eu tive uma homenagem de uma marca que eu amo, aqui em Belo Horizonte, fui desrespeitada no mesmo dia. E... em uma semana, eu fiz a virada de jogo. O que essa cliente me desrespeitou financeiramente, eu tripliquei em 4 vezes em uma semana. Na outra semana, eu fiz a melhor negociação do ano. Entende? É sobre isso. Dinheiro é energia, dinheiro é posicionamento e é consciência. E tem gente que realmente... diz muito mais sobre ela do que sobre você. E aí, ela vai ter que aguardar agora a gente. Malu, pra gente finalizar... Ai, que dó. Passa tão rápido, né? Passa rápido, né? Ó, pra gente finalizar, eu quero que você fale assim, qual a grande virada de chave para você fazer a maior evolução sua como empreendedora? Tá. Eu vou numa parte que eu amo, que é a mente. E eu vou dividir com vocês 2 frases fundamentais que são os meus alicerces. Vieram das minhas ancestrais. Eu tenho 2 vozes magníficas. Nenzinha me trouxe essa frase. De onde você veio não significa onde você vai chegar. Ela tem 4ª série de grupo, faleceu esse ano, em junho, 12 de junho. E foi uma mulher que trabalhou com juiz, conseguiu coisas inacreditáveis numa cidade de 20 mil habitantes. E foi extremamente feliz. Essa é minha avó Nenzinha. Minha avó Jerusa, nordestina, filha de um homem muito rico, dono quase de uma cidade. Quando você tiver um sonho, entenda que esse sonho é seu. Ache as pessoas certas para entrar nessa caminhada com você. E entenda que os ônus e bônus desse sonho é seu também. Então, isso foi a virada de chave que eu recebi das minhas 2 avós, que são o maior alicerce que eu posso ter como mulher, como feminino. E você honrando, né? Honrando esse sistema feminina. É muito forte. Né? Porque a gente, nós hoje mulheres temos vários privilégios em relação às que vieram antes. Nós só temos porque tivemos elas, porque elas lá atrás, alguém lutaram teve que... imensamente. E fazendo um paralelo assim, né? Já que a gente entrou nesse assunto. Sobre a mulher, sobre a ancestralidade feminina mesmo, a dificuldade que a gente passa. E nós 2 ainda somos privilegiadas por sermos mulheres, né, brancas, etc. E beleza cristalizada em Parará. E toda essa coisa... Mas o que eu acho imprescindível a gente falar, né? Que as pessoas falam muito de mimimi e etc e tal. Mas todo movimento que tem um pouco mais de veemência, de pulso firme, ele é necessário. Porque a gente teve as grandes transformações como sociedade assim, em todas elas. Em todas. Né? Então, seja o sutiã queimado, seja alguém que está fazendo depoimento, apenas ouvir. Acolher essa voz, né? Seja ela qual for. Porque antes da gente veio muita força. E isso né? que você fala é muito importante para todos, né? Não só para mulheres. Você conhecer de onde você veio. Quem são os seus ancestrais? Porque o que somos é o que recebemos. Lembra dos setênios? Quando você passou pelo processo, porque numa luz a gente vai estar o tempo todo trazendo novas narrativas, né? Eu acho que o negócio tem que estar inovando, né, Maís? Você me ensina muito, sempre tem que estar. Vamos lá, o que mais podemos dar de novas entregas, novos formatos? E aí, hoje, dentro da nossa ferramenta lá de conexão do primeiro pilar, a gente não trabalha do 0 para frente. A gente trabalha antes. Então, eu vou me conectar nessa pessoa e com os estudos, que eu venho estudando muito, a gente vai tentando conectar as gerações passadas desse ser.
Porque ele repete esse padrão. Não está ligado à religião, de jeito nenhum, é inconsciente coletivo. E aí eu não dou o salto quântico, eu não me conecto com a minha real essência, porque eu estou tendo uma lealdade invisível. E como é que eu descubro isso? Honrar me conhecendo. é uma coisa. Você não tem que ficar... honrar é uma coisa, né? Mas eu né? posso honrar uma familiar que às vezes não me representa. Já aconteceu comigo, muito mesmo. Tem vários, inclusive. Mas eu o amo. Eu coloco ele no lugar apenas de um tio. E que eu amo e eu quero ter aquele relacionamento com ele. Ele não precisa ser um exemplo para mim de empreendedora. Tá tudo certo, né? Então, a gente entender. Eu acho que a grande virada é você olhar para você, usar recursos, né? Essa minha avó, minha segunda avó, Jerusa, que eu falei para vocês. Ela morava no interior da Paraíba, mesmo sendo abastada, ela tinha o peso do machismo. Não se estudava. Ela não podia estudar. Para que estudar? Ela ia casar, ela já tinha um dote. E o irmão dela, mais velho, muito inteligente, saiu do interior, Santa Luzia, e foi para João Pessoa. Quando ele foi para João Pessoa, ele falou pro meu biso: deixa eu levar a Jerusa. Aqui ela vai dar muito trabalho. Comigo, ela não sai de dentro do quarto. Nossa Senhora. Quando ela entrou dentro do carro, ele virou para ela: preparada, Jerusa, para viver? E levou ela para a capital, e ela se realizou. E ela foi uma mulher maravilhosa, teve 11 filhos. E foi um exemplo, e tem 1 ano e meio que ela se foi. Imagina, 91 anos. filhos, Senhor. Arrasou, honrou todo mundo. Todo mundo maravilhoso. Essas mulheres foram muito fortes. Muito, 11 filhos. 11 filhos. Ai, meu Deus. Maravilhoso, impecável, sempre maquiadíssima. Olha. Sempre honrou o marido. O marido precisou, ela estava lá. Então, eu sou Jerusa e sou Nenzinha. Isso aí. Gratidão imensa. Ai, demais. Amei, amei. Olha, não se esqueçam. Vocês são merecedores de tudo. Basta você olhar para você. Isso né? aí. Fantástico. Obrigada, gratidão. Ai, gente, top demais.